Mestre em banda larga. Promoção válida até o dia 31 de maio. Já estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícia aqui pela TV Cidade. E hoje, você já sabe, é o dia do quadro Direito Previdenciário com a advogada Marcela França. E olha só, hoje nós vamos falar sobre a prorrogação da licença maternidade, além da previsão legal, né? Hoje, esse é o assunto do quadro, que vai falar também sobre o benefício de licença maternidade, que é devido à pessoa que se afasta de sua atividade por motivo de nascimento de filho, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção, o nascimento de um bebê prematuro e a necessidade de cuidados especiais dele, fazem com que a mãe tenha direito à prorrogação da licença maternidade. Estas e outras dúvidas estão na nossa pauta de hoje com a doutora Marcela França. Marcela, para a gente começar falando então sobre tudo isso. A licença maternidade é um benefício previdenciário concedido a todas as gestantes do regime geral e do regime próprio da Previdência Social. Olha, Marcela, e esta licença realmente é um assunto muito intrigante, né? A gestante tem que ter um mínimo de contribuições para ter direito à licença maternidade? Então, Matheus, quando você fala em tempo mínimo de contribuição, a gente parte para o assunto carência. Carência é um tempo mínimo de contribuição para solicitar um benefício previdenciário. Em alguns casos, sim, em outros não. Vejamos. No caso da trabalhadora empregada doméstica, segurada empregada e trabalhadora avulsa, não é necessário o tempo mínimo de contribuição. Agora, se ela for uma segurada especial, uma trabalhadora rural, se ela for uma contribuinte facultativa ou individual, serão necessários 10 contribuições antes da solicitação desse benefício. Agora, em casos de adoção, Marcela, como que fica, né? Os adotantes têm direito à licença maternidade? Matheus, qual a sua opinião? Creio eu que também tem esse direito, né, pelo fato, né, de ser um bebê ou uma criança maior, mas não sei, como você me fala? Você já respondeu isso mesmo, os direitos são iguais, tanto para o segurado quanto para a segurada que está no processo de adoção, independente da idade do adotante. Eu acho muito interessante e realmente esse direito é para todos. Muito bom. Marcela, e qual que é a previsão legal para a concessão do salário maternidade? Hoje, a lei permite o afastamento, o recebimento do salário maternidade por 120 dias. Agora, se esse empregado trabalha numa empresa que é adepta da empresa cidadã, essa prorrogação, esse salário maternidade, ele pode ser prorrogado por mais 60 dias, totalizando 180 dias de salário maternidade. Excelente, né? Para o convívio familiar, é ótimo. Agora, quanto, né, esta prorrogação seria maior que estes 180 dias previstos em lei, Marcela? Interessante, Matheus. Essa prorrogação, ela trata de um momento muito delicado da vida da gestante e da vida do nascituro. Por quê? Quando você fala em convívio familiar, você fala no convívio dentro de casa. Né, aquele convívio da mãe com o filho, com o pai, ou com a família no geral. Então, quando a mãe fica afastada, ela não tem uma alta hospitalar, ou essa criança fica internada também, não tem esse convívio, que é tão importante para a parte afetiva e psicológica dessa criança, que vai se perpetuar para sempre. Então, essa prorrogação é quando existe um fato que seja o impeditivo desse convívio familiar, então por isso que a gente solicita a prorrogação. Agora, Marcelo, a concessão desta prorrogação é feita nos postos de atendimento do INSS? Matheus, infelizmente, essa concessão desse benefício, dessa prorrogação, não é feita nos postos de atendimento do INSS, porque o INSS alega que não existe previsão legal. Se não existe previsão legal, se não está na lei, não pode ser concedido. Agora, Marcela, com relação a uma outra questão, né? A prorrogação deste benefício que não tem previsão legal, né, ocorre na justiça? Aí nós encontramos um caso, nós temos um case
do nosso escritório, que foi uma ação que foi acompanhada pela minha parceira, a doutora Maria Cecília. Inclusive, ela escreveu um artigo científico sobre esse caso que a gente teve no escritório, esse case, e ela foi premiada no maior congresso de direito previdenciário que nós tivemos esse ano aqui em Belo Horizonte. Então, como foi o case? A nossa cliente, ela viajou para os Estados Unidos, ela estava grávida de 24 semanas. Chegando nos Estados Unidos, ela teve um parto prematuro. Essa criança precisou ficar internada na UTI por 4 meses para fazer esse tratamento, esse acompanhamento dos primeiros meses de vida. Essa criança retornou ao Brasil, teve alta após 4 meses e foi concedido salário maternidade. Então, ela chegou ao Brasil e precisou desse acompanhamento. Ela foi ao posto de atendimento do INSS e pediu a solicitação da prorrogação desse benefício, mas foi negado pelos motivos que eu falei na pergunta anterior. Então, ela procurou o nosso escritório e nós conseguimos a tutela antecipada da concessão desse benefício, da prorrogação desse salário de maternidade, que foi confirmada ainda em sentença. Foi um caso brilhante do nosso escritório, patrocinado pela doutora Maria Cecília. Correto. Agora, Marcela, o que deve fazer esta segurada que passar por uma situação semelhante a essa? Esse case é um case prático, é algo que aconteceu e nós pudemos patrocinar esse processo. Agora, existem inúmeros benefícios que são negados na seara administrativa. Eu vejo casos assim, estapafúrdios que são realmente negados no INSS e que conseguem o acolhimento desse pedido, dessa solicitação, na seara judicial. Então, eu deixo um alerta para todo mundo que está assistindo a gente, seja pelo jornal ou pelo YouTube, que se você teve um benefício negado na seara administrativa ou até mesmo cessado, procure o parecer de um advogado previdenciarista para que ele possa analisar o seu caso e ver se é possível a concessão desse benefício na seara judicial. O Poder Judiciário está aí para acolher essas demandas que muitas vezes são negadas na seara administrativa. Excelente, Marcela. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Matheus. Eu posso deixar um recadinho para o pessoal? Claro. Então, para quem está nos assistindo, eu convido vocês para se inscreverem, curtirem, compartilhar as entrevistas que estão disponíveis no meu canal no YouTube, Marcela com 2 L's França. Lembrem-se que essas entrevistas elas ficam alocadas nesse canal para que vocês possam assisti-las quando quiserem. Excelente. Muito obrigado, Marcela. E olha, é dessa forma então que nós vamos agora para o nosso apoio cultural. Daqui a pouquinho estamos